convidado lançou o seu primeiro livro chamado Tia Guida, porque, entre outras coisas, é muito corajoso. Vamos falar com o André Fernandes. Salve de palmas. André, bem-vindo. Tudo bem? Olha, muito obrigado por teres aceito o convite e muitos parabéns por teres lançado este livro diário. Com que intuito é que tu pegaste neste livro? Quando é que tu decidiste que seria uma boa altura contar esta história? Não só para quem, por exemplo, está relacionado ou já teve algum problema relacionado com cancro, ou para quem já viveu muito perto esse drama, tal como te aconteceu? A partir do momento em que a doença da minha tia foi diagnosticada, em 2011, eu comecei a escrever em estilo de desabafo. Esta história de partilharmos tudo para nos sentirmos úteis para alguém que passe pelo mesmo. Mas ainda sem a intenção de um dia vir a publicar, exatamente. Não é? Só mais tarde é que vi a minha tia vacilar um pouco na luta e quis que ela acreditasse que ia valer a pena, que isto ia resultar num livro que ia ajudar quem passasse pelo mesmo. E daí resultou a ideia do livro. Não sei se alguma vez a minha tia acreditou mesmo que iria materializar-se, mas está aqui. Contaste-lhe que estavas a escrever essa espécie de desabafo? Sim, eu chegava a telefonar para a minha tia, ler-lhe pedaços do livro com os quais perguntava se ela se identificava ou não e se aprovava ou não. A maioria das vezes acabávamos a chorar, não é? Porque são sempre emoções muito fortes e é um tema que com ela então mexia muito mesmo. Tu fizeste isso na altura em que aquilo estava mesmo a acontecer, todas aquelas fases, são várias as fases complicadas porque uma pessoa que tem cancro tem que passar, e tu não esperaste para ver o que é que aconteceu e para depois refletir sobre isso, não, decidiste agir logo. Em certos momentos e perante certos temas, e acho que isso se sente na própria leitura, há coisas que saem naturalmente. Nós precisamos de escrever, quem gosta de comunicar precisa de digerir logo o assunto. Sim. Mas há outros momentos, e a própria doença é assim com quem sofre de cancro, nós precisamos de mais tempo para nos organizarmos, para reorganizar os conceitos como o tempo, a vida, todas essas definições têm que ser pensadas. Por isso, sim, houve coisas que saíram naturalmente, houve outras que levaram mais tempo. Eu levei cerca de um ano a escrever o livro. Porque, tal como tu falavas, houve muita coisa que mudou na maneira, não só como se calhar tu vês a tua tia, mas como tu vês a tua vida, como vês a vida dos outros, a tua própria relação com ela acabou por mudar um bocadinho, não é? Sim, é ter a noção constante, porque o cancro é isso que nos proporciona, de que nada é para sempre. Esta história de morrer e nos lembrarmos das pessoas na morte é normal, mas o cancro ajuda-nos a lembrar-nos dela na vida. Se é que há alguma coisa positiva no cancro, esta é uma delas. Não é? Exato. Mas no fundo todos nós temos essa sentença, eu posso sair daqui que vamos morrer um dia, acabar, claro. Não é? Exato. Pelo menos neste mundo. Mas o cancro ensina-me isso, a valorizar mais as pessoas que eu amo. Nós amamos a sério sempre pouca gente, isso é natural. Claro. Nestas idades temos mais tendência para as paixões, mas há aquelas pessoas que são os nossos amores da vida e os meus tios sempre foram esses meus amores. E o cancro ensina-me a valorizar mais, a cultivar essas relações e a alimentá-las. Pois, tu falas, e o livro tem o teu próprio título, é Tia Guida, e fala sobre a tua tia, mas também o dedicas ao teu tio. Tens uma grande ligação com eles. Esta relação já acontecia antes de todos os problemas que surgiram na vida da Sim. da tua tia. Aliás, isto só faz sentido porque esta relação já existia. Eu acho que é assim na vida de todos, não há que forçar nada, claro. As coisas surgem naturalmente. Mas isto veio dar outros contornos, não é? Sim. Vai criar uma ligação especial, ou diferente pelo menos. Veio confirmá-la, eu acho que é mais isso. E principalmente para quem nunca tinha ouvido falar deles, principalmente para a história da minha tia, eu acho que deve ser muito bom saber que valeu a pena. Mas a relação já era esta, eu já era quase um filho para os meus tios e eles pais para mim. Sim, tu chamas-lhe pais a certa altura, sim. E aliás logo no início do livro, quando lhes dedicas... Os meus pais, por motivos de trabalho, tinham que se distanciar mais dos cuidados, eu era o primeiro filho, então os tios, por não terem filhos também, acabaram por ter esse espaço para cuidar de mim como pais. Exato. E isso foi durando e os hábitos criam-se pelo convívio. E vão ficar para sempre. Exatamente. Olha, tu tens 21 anos? 22, 21 já quando tens comecei, 22. exatamente. Demoraste um ano a escrever o livro. Exato. Tu fizeste comunicação social, alguma vez tinhas pensado que irias escrever um livro? Não, é uma boa pergunta, eu nunca imaginei escrever um livro, achei sempre que não tinha, porque eu perco muito em pensamentos, portanto eu salto de uma ideia para a outra e preciso sempre de estar em movimento nas coisas que faço. Não aprofundas cada uma delas, é isso? Propriamente no momento. Depois, se tiver que ter uma continuidade, é difícil. Acabou por fazer sentido porque eu tinha que honrar a minha tia e, portanto, tive mesmo que concluir o projeto e foi fácil fazê-lo. Não em nível emocional, não sempre foi fácil, mas a nível de projeto foi. Ela foi acompanhando, disseste-me, pelo menos foste lendo algumas partes do que estavas a escrever na altura. O que é que ela...
houve aí um intervalo de tempo entre aquilo que tu estavas a escrever, aquilo, não, ele está só ali a escrever qualquer coisa, o André está ali a escrever qualquer coisa, para, tia, está aqui o livro. Houve esse momento, Não, eu concluí o livro mesmo numa fase já mais próxima do desfecho, que é o menos importante no meio deste livro, e não tive coragem de o ler porque achei que a minha tia ia encarar como uma despedida, percebes? Então optei por guardar isso para mim. Mas acho que era mais essa postura que tu referiste, era, o André está a escrever, mas ela tinha tanto com que se preocupar que isto era apenas um apoio emocional, uma espécie de almofada emocional onde ela se podia reconfortar um pouco sempre que eu lhe lia uma passagem. E esse era o apoio que tu lhe podias dar também, era? Também. Eu acompanhei tudo o que pude e às vezes o que não pude e faria tudo da mesma forma. Este era aquele projeto que eu queria que ela tivesse a certeza que ia existir para que ela afetasse vidas que nunca conheceu, para que ajudasse. E ela falava muito do facto de, às vezes, se conhecer o fim de tantas figuras que se tornam conhecidas pelo cancro e pela doença que estão a enfrentar. Para ela não era importante o fim, era importante o percurso todo. Era a esse percurso que ela se agarrava, a essa força, a essa continuidade. E eu quis transmitir o dela para os outros que passam pelo mesmo. É um tema delicado para se pegar aos 21 anos de alguém tão próximo, não é? Sim, mas alguém tem que o fazer. E eu acho também que ficava muito à margem a própria pessoa que acompanha o doente. Fala-se muito do doente, é normal, é necessário fazê-lo, mas a doença acaba por ser quase o mesmo para quem acompanha, para quem vê. Todos nós acabamos de contactar com esta doença e a dada altura ver a degradação física, o limite da vida, às vezes as próprias limitações humanas com que a doença nos faz deparar, é demasiado desgastante para não ser partilhado, para não percebermos que não estamos nisto sozinhos, não é? Eu acho que devemos fazê-lo. Por isso sim, é um tema delicado, mas foi melhor falar sobre ele do que guardá-lo para mim, teria sido muito pior. Pois, essa é a forma engraçada, a maneira como tu abordaste isto é uma coisa engraçada, porque é cru, é duro, tem tudo o que é real, não fantasias nada. Não é assim tão mau, o cancro não é assim... Não, está lá tudo o que é duro e é cru e é difícil de ultrapassar, mas falas disso com positivismo que é impossível não afetar as outras pessoas. Aliás, estás a fazê-lo neste momento novamente. Tu acreditaste sinceramente o tempo todo que aquilo, que a tua tia iria passar aquela fase? Acreditei que a minha tia ia passar dentro do que conseguisse passar. E a minha tia fez isso até ao fim. E do que fez valeu sempre a pena. E era isso que eu queria passar às pessoas. É de que, por mais que se questionem, então, mas será que o desfecho vai ser aquele? Não interessa. Sim, seja qual for o desfecho. Exato. Nem que seja por aqueles que amam, ou principalmente pelos que amam. Vale sempre a pena. Eu recordo hoje em dia momentos que vivi com a minha tia, não só nesta fase, mas também nesta fase, que foram adicionados a toda uma vida de amor partilhado. E só por isso valeu a pena. Ok, há a realidade nua e crua da doença, não há como escapar a ela e foi uma novidade para mim, porque nós achamos que acontece sempre aos outros. Isto é um lugar comum, mas é verdade. Sim. E quando nos acontece, não sabemos como lidar com as coisas. Essa é a parte dura. Mas a parte que nós podemos vencer é a parte das ligações humanas, porque essas dependem de nós, não dependem da doença. E foi isso que eu quis transmitir. Epá, muito bom. O que é que a tua tia diz disto agora? A minha tia, infelizmente, não pode dizer nada disto agora, mas eu acho que o meu tio poderá dizer por ela, porque eles são um só, percebes? Mas ela chegou a ver o livro em formato físico? Não, em formato físico não. Okay. Estás à vontade para falar do assunto, não há problema nenhum. Mas não chegou a ver o formato físico, daí eu dizer-te, eu não sei se ela alguma vez acreditou que isto ia chegar mesmo a este ponto. Sim. Mas o meu tio pode falar por ela porque eles são praticamente um só, sempre foram. São o meu exemplo de casal para a vida. E eu acho que eles têm um orgulho tremendo de saber que a mensagem deles não se encerra em nós. Nós não estamos cá para nos fecharmos em nós, senão de que é que vale a passagem por aqui? Não é que toda a gente tenha que escrever um livro, toda a gente passa por isto. Há quem escreva músicas, há quem faça discursos, há quem vá aos hospitais ajudar, há quem faça tudo ao mesmo tempo. Mas converter a experiência em algo que seja partilhável, eu acho que isso é fundamental. Pá, muito obrigado por teres vindo até aqui. Obrigado eu. Muito obrigado pelas tuas palavras. Muitos parabéns por teres escrito este livro e pela tua coragem. Obrigado eu. Tem 22 anos. A sério. Olha, muito obrigado. Mais uma vez. Há maneira de seguir também online, de acompanhar um bocadinho deste trabalho. O livro tem uma página de Facebook, Tia Guida, e a hashtag Tia Guida no Twitter já é utilizada por muitos, que tem sido um apoio extraordinário. Podem adquiri-lo em qualquer livraria normal. FNAC, Bertrand, enfim. Okay. Olha, muitos parabéns. Mais uma vez. Obrigado. E é por isso mesmo que também vieste aqui, para além de contar esta história magnífica. Muitos parabéns pela tua coragem e por teres feito este excelente trabalho. Muito obrigado por teres vindo até aqui. Entretanto, acho que há uma promo de um casting por aí. É aqui? É? Em 2014, a tua vida pode mudar. O CC Casting está de volta.
Prepara-te para agarrares o teu destino. A tua oportunidade para seres uma estrela de televisão. CC Casting 2014 é na SIC Radical.